Contexto histórico. O general que perde a batalha faz apenas poucos cálculos de antemão. Assim, muitos cálculos levam à vitória e poucos cálculos à derrota. Para se entender a importância do maior tratado militar escrito por Sun Tzu, A Arte da Guerra, deve-se compreender que até 500 anos antes de Cristo, a guerra era considerada, de uma maneira geral, um ritual. Existiam códigos pré-estabelecidos para guerrear. O clima era levado em consideração. Logo, não se combatia no inverno em razão do frio intenso, ou no verão em razão das altas temperaturas. Em combate, não era correto abater homens velhos ou aplicar qualquer golpe a quem já estivesse ferido. Um governante de boa índole não massacrava cidades nem levava a guerra para além de sua estação própria. Os filósofos e reis faziam distinção entre guerras corretas e guerras incorretas. Era moralmente correto atacar uma nação selvagem e desconhecida, civilizar bárbaros e aqueles que poderiam levar o Estado à ruína. Na sociedade feudal, predominantemente, os comandantes eram aritocratas, hereditariamente militar. Dessa maneira, os exércitos do centro de Qin, a partir de 573 a.C., teriam permanecido por um século sob o comando de poucas famílias. Os exércitos da China eram particulares e organizados como modelo militar feudal europeu. O tamanho era o gênero de contingentes, como o número de cavalos, carroças, bois e peões, determinavam a importância dos feudos. Variavam entre poucas vitenas e milhares de famílias. A preocupação com o modo de vida de um aldeão, assim como seus servos e analfabetos, era de pouca importância para o soberano, para o qual, em uma batalha, o que mais interessavam eram os carros, as quadrigas, os cocheiros, os lanceiros e os arqueiros da nobreza. O papel dos peões era apenas proteger os carros, sendo considerados dispensáveis. Apenas alguns deles utilizavam escudos, e as armas que possuíram eram basicamente adagas, espadas curtas, lanças e lâminas cortantes presas a varas de madeira. O uso de arco era destinado apenas aos nobres. Na antiga China, as batalhas eram consideradas primitivas e a metodologia empregada era muito simples. Praticavam-se algumas ações limitadas que se restringiam a uma ordem dada pelo comandante. Baseava em presságios de um adivinho que, no local de combate, se posicionavam com o exército durante vários dias. Quando o momento escolhido chegavam, os opositores partiam de maneira desordenada sobre o inimigo. O desfecho da vitória era decidido da seguinte maneira: ou o atacante era repelido e suas tropas partiam em retirada, ou conseguiam romper a barreira do inimigo, matando aqueles que ainda não tinham resistência. Por volta de 500 anos antes de Cristo, os conceitos e métodos de guerra começavam a mudar. O período de grandes e ferozes batalhas exigiam uma preparação dos exércitos em que as operações militares já estavam perfeitamente orientadas por oficiais profissionais. Quando o Sun Tzu surgiu, a estrutura feudal vigente passava por um período de mudança. Uma nova estrutura de sociedade se firmava e a evolução era visível em todos os campos, particularmente no militar. Os grandes estados passavam a se organizar de maneira permanente, suas tropas eram disciplinadas e bem preparadas. À sua frente estavam as tropas de choque, escolhidas por suas habilidades, disciplina e valentia. Com a organização militar, as operações de guerra tornaram-se permanentemente e passaram a representar ameaças aos inimigos em potencial. A arte de estratégia e de tática militares surgiu nesse período. Os estados organizados tinham especialidades em todas as áreas, entre eles engenheiros civis, voltados para a construção de minas e túneis. Haviam peritos na travessia de rio e de inundações. A evolução dos equipamentos bélicos colaborou para um novo método de guerra na China. As armas de corte de alta qualidade e o surgimento de bestas, equipamentos que disparavam pesados virotes, tornaram-se obsoletos e o uso de carros de combates existentes. Com o novo modo de organização e preparação militar do século VI, Com o novo modo de organização e preparação militar do século VI, a guerra na China atingiu a maioridade e a supremacia, tornando-se a nação relevante e desafiadora por muitas centenas de anos. O general chinês Sun Tzu, que provavelmente viveu entre 544 e 496 a.C., baseado em sua experiência militar e no conhecimento do contexto político-econômico,
Precisando e analisando evoluções técnicas da guerra, desenvolveu o seu livro, A Arte da Guerra, obra que traduz a excelência conquistada na prática com base nos resultados positivos por Sun Tzu, forjando um dos maiores e mais aclamados tratados de guerra de todos os tempos. Em seu manual de guerra, ele afirma que não deve ser o objetivo de ações militares o aniquilamento do exército inimigo e as ruínas da cidade, ou a destruição de territórios.